Algumas pessoas têm me perguntado o que eu faço para preparar sermões, treinamentos e seminários. A principal coisa é o conteúdo. A maioria das pessoas, elas às vezes sabem falar, às vezes sabem se expressar, se portar, mas pecam no conteúdo. O mais importante é o conteúdo. Muitas pessoas são carismáticas, muitas pessoas são eloquentes, muitas pessoas são boas no palco, mas falta conteúdo, que é o mais importante, que é o principal. Você precisa entender que para cada mais ou menos 10 minutos daquilo que você vai falar, você precisa ter no mínimo 1 hora de conteúdo dentro de você. Você tem que ter 1 hora, você tem que ter aprendido durante 1 hora, recebido conteúdo durante 1 hora, lido livros, ouvido palestras, escutado áudios. Então, quando você enche a sua mente, aí você tem conteúdo então para falar. Porque uma coisa é você ter conteúdo, outra coisa é você pegar esse conteúdo, desenvolver de forma oral e passar esse conhecimento, esse conteúdo. Uma coisa é você ter o conteúdo, assimilar o conteúdo, depois repassar esse conteúdo. Novamente, eu costumo falar que para cada 10 minutos de palestra, 1 hora de conhecimento, quando você está começando. É claro que, na medida que você vai tendo mais conhecimento sobre uma determinada área, então 1 hora de conhecimento você consegue aumentar a quantidade de tempo no falar. Por exemplo, se alguém conversar comigo, ou se eu ouvir uma palestra, ou começar a ver um artigo falando sobre como, por exemplo, criar um foguete, eu vou ler, eu vou ouvir, eu vou aprender alguma coisa. Mas na hora de repassar aquela informação, eu vou ter um pouco de dificuldade. Talvez eu escute alguém falando comigo 1 hora sobre como fazer um foguete. E na hora de repassar essa informação para alguém, eu resuma no máximo em algumas frases que vão levar no máximo uma duração de 5 minutos de conversação. Por quê? Porque eu não tenho uma bagagem de conhecimento. E principalmente porque esse conhecimento, fazer foguete, para mim é algo novo. Mas quando eu começo a estudar, quando eu começo a desenvolver esse conteúdo, quando eu começo a absorver esse conteúdo, aquilo que eu receber de 1 hora, de meia hora de conteúdo, vai sendo uma bagagem dentro de mim e vai me facilitar no futuro, nas minhas apresentações. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que já estuda sobre esse assunto, se eu sou uma pessoa que já tem uma bagagem sobre esse assunto e escuto uma determinada novidade daquele tema, eu tenho mais facilidade, então, para apresentar aquela novidade. Por quê? Porque eu já tenho um conteúdo já guardado. Aquilo que eu vou falar agora, que eu aprendi agora, é apenas uma novidade, apenas uma especialização, apenas uma diferenciação de todo um conteúdo que eu já tenho. Então, quando se fala em apresentar conteúdo, eu preciso entender que eu preciso captar o máximo de conteúdo possível. Eu preciso captar o máximo de informação possível. Eu preciso aprender o máximo de conteúdo possível e praticar esse conteúdo. A partir disso, essa bagagem que eu vou carregando em mim vai me facilitar. Por exemplo, eu pessoalmente gosto de falar muito sobre liderança. Liderança cristã, liderança em geral. E o que é que eu faço? Eu tenho que ter o máximo de conhecimento possível. Então, no início, quando eu comecei a falar sobre liderança, eu fui buscar conhecimento, fui aprender conhecimento, eu fui repetir esse conhecimento. Então, à medida que eu absorvo o conhecimento, eu começo a ser um repetidor desse conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais conteúdo eu tenho para passar. Só que, à medida que eu vou aprendendo e eu vou evoluindo nesse conhecimento, eu paro de ser apenas um reprodutor de informação, de conteúdo, e começo a criar conteúdos. Eu começo a pensar o que as pessoas ainda não pensaram, eu começo a descobrir aquilo que as pessoas ainda não descobriram sobre um determinado assunto. Como isso acontece? Na medida que eu vou me enchendo daquele conteúdo, eu vou conseguindo aprender mais sobre aquele conteúdo, a minha mente vai fazendo o quê? Vai conseguindo extrair novidades, vai conseguir extrair coisas que ninguém viu, que ninguém enxergou daquele assunto. Então, se você quer se preparar bem para uma palestra, conteúdo. Não existe um ponto inicial a não ser conteúdo. Você precisa adquirir conteúdo, você precisa aprender, você precisa ler, você precisa ouvir outras pessoas falando sobre o que você quer falar, você precisa fazer cursos, escutar vídeos, a internet, o YouTube está cheio de conteúdo gratuito, e-books gratuitos aí, você pode conseguir e-books gratuitos. Na biblioteca da sua faculdade você pode conseguir livros para ter conteúdo se você não quiser comprar.
Se você puder comprar, compre livros, compre revista, assine revista. Por quê? Você está investindo em conteúdo. Quando você tem esse conteúdo dentro de você, você está cheio desse conteúdo, fica mais fácil você preparar uma palestra, você preparar um seminário, você preparar o que você precisar preparar para falar para outras pessoas. Por quê? Você tem um domínio sobre aquele conteúdo. Então a primeira coisa para você preparar uma palavra, uma palestra poderosa, é você ter conteúdo para dar. Depois tem outras coisas, apresentação, carisma, dicção, como se portar, como colocar a voz, como se mover no palco, para onde olhar, enfim, tem N outras observações importantes para quando você vai apresentar alguma coisa. Mas nesse vídeo eu quero falar especificamente sobre ter conteúdo, ok? Que Deus te abençoe e até mais.